Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa através do e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre eutanásia e uma visão jurídica humanizada. A nossa entrevistada é a juíza Mônica Silveira Vieira, do Juizado Especial de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Mônica, então no bloco anterior, deixei uma pergunta para a senhora sobre o procedimento de eutanásia. Como é que isso funciona? Na verdade, como a eutanásia não é lícita, especialmente no Brasil, né, e nós vamos falar disso em seguida, não existe um procedimento regulamentado, mas as formas mais comuns de se praticar a eutanásia são, no caso da eutanásia passiva, realmente a suspensão de um tratamento útil proporcionado que ainda poderia propiciar um tempo de vida digna para o ser humano. Por outro lado, no caso da eutanásia ativa, podem ser utilizados diversos meios. O mais comum é a utilização de algum tipo de veneno. Pode ser um medicamento, pode ser um veneno cuja administração não seja autorizada, mas que abrevie mesmo esse processo vital. O caso mais famoso que a gente tem do Dr. Morte, o Jack Kevorkian, né, que matava, supostamente por caridade, por pena, seus pacientes por meio de uma máquina, que ele criou a máquina da morte. O paciente era colocado de forma que o seu dedo ficasse sobre um botão, ele acionava esse botão e o botão era um auxílio ao suicídio, né? O botão acionava então a injeção de veneno para que ele morresse muito rapidamente. E esse foi um caso muito complexo, porque além da prática não ser lícita, depois se descobriu que vários desses pacientes, né, que surpresa, deixaram suas fortunas para ele por meio de testamento. Então, mostrou o quanto que é difícil, ainda que se procure discutir a questão sob o ponto de vista da pena, da piedade, assegurar que realmente o agente está movido apenas pela intenção de ajudar o outro. A suspensão da alimentação também pode ser considerado um caso de eutanásia? Um caso muito famoso que nós acompanhamos pela televisão e ao qual eu gostaria de me referir por uma particularidade específica é o caso da Terri Schiavo, né, que foi uma americana. Ela teve um processo de anorexia e acabou ficando em estado vegetativo. E, por incrível que pareça, o ex-marido, que já tinha outra família, era o seu curador. Então, ele é que tomou a decisão sobre a morte dela. E houve aquela batalha judicial com os pais dela, nós vimos. Acabou-se por decidir, com base em depoimento do marido sobre a vontade dela na época, que poderia suspender a alimentação e a hidratação, porque ela não precisava de nada para viver, além de alimentação e hidratação por meio artificial, porque ela não conseguia deglutir. Muitos anos. Muitos anos. E o interessante é que ela tinha ganhado uma indenização por erro médico. Essa indenização de cerca de $1 milhão só poderia ser usada para o tratamento dela, mas ainda sobrava muito na época em que ela foi morta. E o marido só poderia usar esse valor depois que ela morresse. E hoje, certamente, ele o está utilizando. E o que me pareceu errado na discussão do caso da Terri Schiavo, mesmo por parte do que os pais defendiam, é que se discutia assim, aqueles movimentos faciais dela são risos, são choros, são surpresa, ela mostra alguma reação ou não? Ora, nós não podemos avaliar o ser humano por alguma capacidade acidental. O ser humano não vale mais ou menos porque ri, porque chora, porque se movimenta. O ser humano tem um valor intrínseco imenso pelo simples fato de ser humano, ser intrinsecamente digno e, portanto, não é o fato dele ser capaz ou não de pequenas ou grandes reações que pode levar à atribuição ou não de valor à sua vida. E nesse ponto, doutora Mônica, se o paciente estiver lúcido e capacidade de decidir, discernir sobre o assunto, ele tem essa autonomia sobre a própria vida? Uma questão que a gente discute muito hoje em bioética e em biodireito é essa questão da autonomia. Né? Hoje a autonomia é muito utilizada para justificar quase qualquer coisa. Ele quer, então pode fazer. Mas a autonomia, ela encontra limites no ordenamento jurídico e nas concepções da sociedade, que a gente chama de bons costumes, né? Encontra limites na lei, na ordem pública, nas normas que nos regem e nos bons costumes, no sentido do que deve ser feito, que vige na sociedade. E, especialmente nesses casos de eutanásia, o que se tem falado muito, e os estudos médicos mostram isso, é que um paciente que está sofrendo muito, ou que está com muito medo de morrer, ou medo de sofrer, ou medo da dor, dificilmente pode-se considerar que a manifestação de vontade dele é realmente livre, que não está condicionado por esse sofrimento ou esse medo da morte, que é muito grande hoje.
Porque se até a Idade Média nós vivíamos esse processo de morte como algo muito natural, a partir do século XVII, XVIII, no Brasil XVIII e XIX, nós passamos a ter muito medo de morrer. E hoje a gente tem muito de morrer num CTI, no meio de máquinas, sozinho, praticamente abandonado, com medo, num leito, sem poder sequer despedir dos entes queridos. Esse conceito de morte ele já se alterou muito na humanidade, né, da antiguidade para cá. Por que é que nós perdemos ou conquistamos esse medo, passamos a ter medo da própria morte? As razões são várias, né? Elas são mais estudadas pela filosofia, pelos historiadores, pela sociologia. Mas ao longo do tempo, o ser humano deixou de ver a morte como algo natural. Uma coroação da vida. Como algo natural. E, inclusive, o Philippe Herriot, que é um autor francês que trata e faz uma história da morte muito interessante, ressalta isso. Quer dizer, até a Idade Média, no Brasil, até o século XVII, XVIII, o doente ele presidia, ele controlava o seu processo de morte, recebia as pessoas em casa, era visto no leito de morte, se despedia, falava sobre o que ele queria que ocorresse durante o seu enterro, o velório e depois. E nós fomos perdendo isso. Óbvio que isso tem uma relação forte com o hedonismo da sociedade atual. As pessoas não querem velhice, não querem morte, querem prazer, querem beleza, querem só alegria. Mas a gente tem que lembrar que a gente só consegue ter alegria porque a gente também sofre. Né? Então faz parte da vida. É impossível afastar isso da nossa realidade. E também, e eu acredito muito nisso, essa tecnologização do processo de morrer. Medicalização também. Medicalização do processo de morrer. O fato de que muitas vezes o paciente é visto como mais como um número de leito, né? Não é visto como o João da Silva que está morrendo, mas como o paciente do leito 13, por exemplo. Essa desumanização no sentido corrente mesmo da palavra do processo de morrer nos acarreta muito medo. Tanto que a maioria das pessoas com quem eu sempre escuto, você tem medo de morrer? Dizem assim, não, eu tenho medo de sofrer para morrer. A maneira que vai morrer. É a maneira. Agora, é relativo também o conceito de incurável, né? Ante a evolução da própria medicina. Essa questão de incurabilidade é realmente muito séria e é um livro muito interessante para a gente repensar a questão da morte, dos processos de morte, dessa necessidade de humanização, que é um livro do Dr. Drauzio Varela, chama Por um Fio. É um livro muito humano. Experiência pessoal dele. Sim, narra as experiências dele, porque ele, principalmente como oncologista, e tratou muito de pessoas portadoras de HIV, acompanhou muito esses processos de morte. E eu acho que é um livro interessante para eu citar aqui, porque ele é de uma leitura fácil, ao alcance de todo mundo, não é um livro jurídico, não é um livro de medicina, é um livro para a gente repensar e refletir sobre o assunto. E ele conta, primeiro, a história do irmão dele, que morreu de câncer novo, e como é que a família acompanhou aquilo, como é que se humanizou aquele processo de morte. Mas ele conta também o caso de um paciente dele portador de HIV que quase foi morto pela equipe do hospital porque acharam que não tinha cura, estava sofrendo demais e sempre sendo internado, quase que desligaram os aparelhos e deixaram ele morrer. E logo em seguida a esse fato, ele conseguiu se recuperar, voltou para casa, o HIV... O AZT foi liberado nos Estados Unidos, a mãe dele conseguiu importar o medicamento e até a publicação do livro ele estava vivendo. Mais de 7 anos depois do momento em que ele quase foi dado como morto pela equipe do hospital. Muito bem. Doutora Mônica, eu vou fazer um novo intervalo. Depois, no segundo bloco seguinte, eu gostaria que o senhor comentasse porque a legislação brasileira considera homicídio doloso a eutanásia, embora seja praticada ainda, temos relatos de prática da eutanásia em nosso meio. Sem dúvida, principalmente passiva. Tá. Bom, a gente volta então em instantes.